A África Austral está enfrentando uma transformação silenciosa que vai impactar a vida de milhões. Desde o ano 2000, as temperaturas têm subido constantemente em países como Angola, Moçambique, África do Sul e Zimbábue. E a previsão até 2050 é alarmante. Estudos mostram que a temperatura média anual pode aumentar até 2 graus Celsius em algumas regiões, com os efeitos das mudanças climáticas acelerando. Com o aumento das temperaturas, as secas se tornam mais severas e as chuvas mais imprevisíveis. Isso pode prejudicar a agricultura e o acesso à água. Mas ainda há tempo para agir. O uso de energias renováveis e a proteção ambiental podem fazer a diferença. Quer saber mais sobre o futuro climático da África Austral? Fique ligado e compartilhe esse vídeo para espalhar a conscientização.